gravação. Agora sim estamos transmitindo a live. E nós vamos lá. Vamos, amiguinhos, vamos. Vamos começar a live. Vamos começar a live. E vamos, estamos ao vivo mais uma vez, mais uma noite fantástica aqui com vocês. Estamos na nossa quinta semana, não é brincadeira, hein? Quinta semana da nossa maratona na TCC Corujão. Ai, cara, passa rápido, tá ficando muito legal e a gente tá chegando no fim dessa maratona, mas depois a gente pode fazer mais dessa daí, né? Então vamos lá, vamos começar. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos à maratona do TCC Corujão. E eu não esqueci de chamar aqui no Instagram. Vamos começar, presta atenção de novo, vamos começar aqui no Instagram. Nós vamos para ao vivo e vamos aqui verificando a conexão. Verificando e vamos lá de novo. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live da maratona do TCC Corujão. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para preparar o seu TCC em incríveis 21 dias. Eu sou Hamilton Viana e o tema da nossa live de hoje é como é feita a classificação das revistas e dos pesquisadores. E a primeira grande pergunta que aparece é a seguinte: eu não sabia nem que revista tinha classificação. É verdade, ela tem classificação. Não tem aquelas revistas, quando você olha na banca, você vê assim, por exemplo, revista de notícia. Aí tem lá a Veja, Isto É, eu não estou falando da qualidade da notícia em si, mas pelo menos da qualidade da revista, da impressão, do papel, das matérias, da variedade das matérias. Você tem uma diferença, né, para essas revistas aí. De outras revistas, tipo revistinha regional, revistinha do supermercado, onde você vai comprar. Então tem uma diferença na qualidade das revistas. E as revistas científicas, elas não são diferentes. Na verdade, elas são diferentes. Em termos de qualidade da impressão, você acaba nem percebendo muito. Boa noite, Alana. Você acaba nem percebendo muito. Por quê? Porque a grande parte das revistas hoje nem é mais impressa em papel, né? Ela é editada e depois ela sai no formato eletrônico, em PDF. Então existem os portais dos grandes editores de material científico e todas essas revistas elas são colocadas lá nesse portal, na revista, né? E você então acaba acessando a revista por aí. Então você nem vê direito qual é a qualidade do papel, porque nem tem muito. Mas mesmo se tivesse, isso não é um diferencial grande, né? A qualidade do papel, não é disso que eu estou falando. Como é que primeiro vamos fazer uma análise quantitativa da qualidade das revistas, tá bom? Vamos imaginar então que a gente tenha começado esse mercado, porque é um mercado, né? A gente tenha começado esse mercado das revistas científicas. Então eu tenho lá uma editora, você também tem uma editora, e aí
vou pegar o exemplo aqui da Alana que está com a gente. A Alana está lá e ela é da área de, sei lá, vou chutar aqui ela, né? Da área de biológicas, tá? Então você vai escrever, você vai editar, publicar uma revista. E quando eu falo publicar, não é necessariamente publicar o papel, tá? Você vai publicar uma revista que é uma revista, olha, acertei, hein? Área de enfermagem. Você vai publicar uma revista, vai conseguir artigos para aquela revista. Então, primeiro, a primeira rodada você vai fazer com as pessoas que você conhece. Você vai pegar seus colegas da faculdade, seus professores, aí os professores da outra faculdade que você trabalha, e assim você vai pedir para cada um deles fazer um artigo. E aí você sabe como é que é, né? Você pede o artigo hoje, fala, olha, eu preciso para o artigo daqui a 15 dias. Quando chegar a 15 dias, esqueci, vou fazer, e vai. Bom, enfim, daquelas 20 pessoas que você pediu para escreverem um artigo na área de enfermagem, né? E agora tem um monte de assunto para falar, né? Com essa coisa aí do vírus, da Covid, você tem um monte de assuntos para falar. Você vai lá e consegue 10 artigos. Dos 20 que você pediu, você consegue 10. Você fala, poxa, 10 é pouco ainda, né? O que eu vou fazer? E aí a pessoa que vai editar a revista para você, que vai editar no sentido assim de formatar, de fazer a revisão, você tem que fazer a revisão enquanto editora da revista, né? Você também tem que fazer a revisão. Mas aí você não dá conta de fazer toda a revisão. Aí você pede para alguns outros colegas que você conhece, que você considera por conta da seriedade, você acaba fazendo, então, pedindo para eles fazerem essa revisão para você. Então, você já, sem querer, você já montou o corpo da revista. Tem lá a editora, tem os revisores, tá? E tem o pessoal que escreve artigo, que você pediu na primeira rodada. Então, 10 artigos. Vamos supor que desses 10 artigos aí, 5 artigos sejam, cara, fantásticos, né? Fantásticos. E quando você publica essa revista, quando ela vai lá no portal eletrônico, etc., e você publicou, muita gente começa a ler aqueles artigos e aquilo começa a falar, olha, você viu, saiu nessa revista assim, saiu naquela revista assado e tal. Pô, como é que é essa revista? Ela é nova. Ah, que legal. Poxa, vamos acompanhar. Quando é que sai? Será que é de mês em mês, a cada 2 meses? Quando é que sai? Não sei. Vamos ficar acompanhando isso. E aí criou aquele burburinho. O que vai acontecer da próxima vez? As pessoas que eventualmente não escreveram vão falar, ô Alana, você me desculpa daquela vez, eu não consegui escrever o artigo porque meu cachorro estava com a unha encravada, mas agora eu gostaria muito de escrever, você me dá mais uma oportunidade? Percebe? Aí vai começar a acontecer uma concorrência de gente para escrever na sua revista. Por quê? Porque ela teve um histórico do primeiro fascículo, né, do primeiro volume. Eles chamam de volume quando é um monte de coisa, e os volumes têm pequenas divisões que são os issues, que são os fascículos, você pode dizer assim. E aí, por conta daquela primeira edição ter sido muito legal, tinha uns artigos muito bacanas que muita gente leu, muita gente começou a citar aqueles artigos, aí criou uma vontade das pessoas escreverem para lá. E você que tinha reservado um espaço de 10 artigos para publicar no seu segundo fascículo, cara, chegaram 50 artigos. O que você vai fazer? Putz, olha a peneira que você vai fazer, né? Dos 50, você vai tirar, devolver. E aí os caras vão falar, pô, rejeitou meu artigo, olha isso. Eu achei que estava tão bom esse artigo, quero ver agora o que saiu melhor. E aí, cara, saíram 10 artigos melhores ainda. E na próxima vez, o que vai acontecer? Pô, você não vai receber 50, você vai receber 100 artigos. E aí você vai poder filtrar daqueles 100 artigos os 10 artigos melhores, né? E cada vez mais o nível da sua revista vai subir. Cada vez mais o nível da sua revista vai subir. E aí eu vou voltar aí nesse ponto, tá bom? Aí vamos pegar uma outra revista. Vamos imaginar que eu resolva também fazer uma revista, né? E eu vou pedir para os meus amigos escreverem os artigos.
E vou pedir também para um grupo de amigos também fazerem a revisão desses artigos. E aí chegam lá 10 artigos, exatamente os 10 que eu precisava. E aí, cara, não tem seleção. Eu vou e publico os artigos. Só que os caras que escreveram não são assim muito fortes, né? Vamos dizer assim. E o pessoal que fez a revisão também era tudo amigo. O artigo do... Não, tá bom, vamos deixar passar. O que acontece? Eu sou. Eu sou o professor. O que acontece? Né? Os artigos vão sair, aí as pessoas olham e falam, mais ou menos. Ninguém cita aquele artigo, ninguém usa aquele artigo para fazer um outro trabalho, ninguém comenta aquele artigo no meio científico. E aí o que acontece? Acontece que para o próximo fascículo da minha revista, cara, aquele cara que escreveu o primeiro, eu vou pedir de novo para ele e falar, puta, que saco, meu, de novo, escrever para aquela revista, ninguém publicou, ninguém perguntou, ninguém discutiu, ninguém apresentou aqueles artigos, ninguém citou, não fez nada. E aí percebe? Já tem uma pequena diferença aí na concorrência, e a concorrência acaba fazendo a revista ser melhor. Então vamos lá, vamos continuar com isso. Para eu publicar uma revista, para você publicar uma revista, a gente tem que cadastrar a nossa revista. Você já deve ter visto nos livros. Você pega um livro, vou pegar um livro aqui, tá? Esse livro aqui, os livros sempre têm um código de barras, né? E esse código de barras tem um númerozinho que é o ISBN. O ISBN. Esse ISBN é um código internacional. Ele tem uma pequena variação no tamanho, quando é para livro, quando é para revista. E aí, esse órgão que coordena tudo isso, a hora que eu vou lá e cadastro a minha revista, a hora que você vai lá e cadastra a sua revista, eles, botam uma lente em cima da sua revista. Aí ele vai ver o que é que teve, né, de referência em relação aos artigos que você publicou naquela revista. Porque se vocês lembrarem daquela live que eu fiz de referências bibliográficas, sempre que você cita um artigo, não é só falar assim, Viana.h, a criação de um novo polímero. Não é isso só a referência. Você tem que falar em que revista que ela foi publicada, qual é o volume, qual é o fascículo, quais as páginas. Coloca inclusive tem um código também DOI, né, que é um código internacional da revista que compacta tudo aquilo, né? Então, quando você na referência coloca isso e esse trabalho vai para uma revista de grande circulação que também tem um ISBN cadastrado, né, um ISBN cadastrado, esse cara que coordena essa organização que coordena tudo isso, ela fala, olha lá, apareceu um artigo aqui, deixa eu ver, da revista lá de Ciências da Enfermagem da Alana. Então, um artigo aqui. Mais um artigo, 2. Mais um artigo, 3. Mais 4. Nossa, 10 artigos por semana. E vamos ver a outra revista lá de materiais poliméricos. Bicho, não teve nenhuma. Tá bom. E aí, com isso, esse órgão aí vai criando um ranking, né? Quanto mais citações aquela revista tem, melhor ela é. Por quê? Porque tem mais concorrência. Se tem mais concorrência, os caras que fazem a peneira dos trabalhos, eles vão ser mais rigorosos, porque, cara, eu tenho vaga para 10 artigos. Chegaram 182, nossa senhora, eu já vou, de cara, já tenho que eliminar um monte, né? Porque senão vai ficar maluco o negócio. E aí, aquela revista vai criando um nome. E aí, lógico, né, que esse órgão acaba não dando conta disso tudo e fala assim, olha, eu tenho aqui os dados, quem quer comprar esses dados e criar um ranking de revistas, de publicações, né? A gente não fala revistas, a gente fala de publicações. Eu quero. E aí a Qualis, que é um órgão de classificação de publicações internacional,
ele passou a classificar as revistas. Então tem Qualis nível 1, que são as top, Qualis nível 2, tá, dá para o gasto. Qualis nível 3, aí já começa a ficar complicado. Para vocês terem uma ideia, existem revistas em que você paga e publica. Ah, mas a outra é de grossa. Vai publicar na outra, né? É assim, uma vaga para 500 artigos que foram submetidos para aquela vaga na revista. Você queria muito pagar para aquela revista, né? Você queria muito pagar para que o seu artigo saísse naquela revista, né? Tipo, oi Kátia, boa noite. Você queria muito que o seu artigo saísse naquela revista. E por que você queria que ele saísse na sua revista? Você queria que ele saísse na sua revista porque vai subir o seu ranking. Ah, o pesquisador também tem ranking? Tem. O pesquisador também tem ranking. Se ele só publica... Primeiro, se ele não publica, o cara tá lá embaixo, né? Tá na raspa do chulé do rato do fugitivo. Né? A pior espécie é o pesquisador que não publica. Depois tem o pesquisador que publica em revista chinfrim. Ele já está quase que nem o outro. Tem lugar que você vai que o cara já nem considera. Fala assim, quais são suas publicações Qualis 1 e Qualis 2? Vai, eu já estou de bom humor. Ah, eu só tenho Qualis 3. Fala, amiguinho, tchau. Nem senta, nem esquenta a cadeira. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, à medida que você começa a publicar nessas revistas que tem que tem um ranking melhor, né, que estão melhor ranqueadas, o seu ranqueamento começa a subir também. Mas não é só publicar nessa revista. Para o ranqueamento do pesquisador, ele é composto das revistas onde ele publicou, das citações dos artigos, porque não adianta nada você fazer um super artigo, ser aceito na revista e depois ninguém lê aquele artigo e ninguém cita aquele artigo. Até ler tudo bem, mas se ninguém citar aquele artigo, a sua pontuação vai caindo, seu ranking vai caindo. Então existem também índices para esse tipo de comportamento. Quando você publica e o número de citações que tem aquele artigo. Para vocês terem uma ideia, né, existe no Brasil tem uma plataforma que faz bem isso, que é a plataforma Lattes. A plataforma Lattes é em homenagem ao físico César Lattes, né, ela está dentro do CNPq, o CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, e ele tem essa plataforma, então todo mundo que... E eu tenho alunos até que quando estavam no ensino médio, tem lá o currículo Lattes. Mas o que é o currículo Lattes de um aluno do ensino médio? Cara, é o nome, é o endereço, nome do pai, nome da mãe e a escola que ele está estudando, que ele está fazendo ensino médio. Isso já é suficiente. O CPF, né, RG, número de documento e tal, isso é suficiente para ele ter o currículo Lattes dele. Por quê? Porque a partir daí ele só vai atualizando, vai colocando informações, Acabou o ensino médio. Nessa escola que eu trabalhava, os alunos do ensino médio, a cada ano dos 3 anos do ensino médio, eles faziam um TCC. Então ele tinha um TCC de primeiro ano, um TCC de segundo ano e um TCC de terceiro ano. E aí o legal é que esse aluno, quando ele terminasse, ele já tinha pelo menos 3 informações para colocar lá. Fora que todo ano também tinha a feira de ciências, né? Para que se fizesse a apresentação do TCC. E aí esses alunos estavam lá fazendo a apresentação, ganhavam um certificado. Então veja, cada ano ele tinha pelo menos um certificado da apresentação, né, da participação na jornada de ciências e mais a participação no TCC, mais o TCC que ele tinha feito daquele ano. Então no final ele já tinha 6 coisas para colocar ali. Aí ele entrava na faculdade e se ele mantiver esse ritmo, né, de sempre estar fazendo, não necessariamente um TCC, porque na faculdade ele só vai fazer no final.
né? Mas de sempre estar fazendo um trabalho de pesquisa, sempre estar pesquisando, então, ele vai acumular um currículo muito legal, né? Então esse ranking ele não se cria de uma hora para outra. Eu sempre falo que quando a gente está no mar, a gente tem que estar com a nossa vela aberta, né? A vela do nosso barco aberta. Por quê? Porque, mas agora não tem vento. Cara, mas você tem que deixar a vela aberta, porque quando o vento chega, não dá tempo de desenrolar a vela se ela estiver enrolada, né? O vento vai pegar e vai te levar embora, vai te levar para o seu destino. Se a vela estiver fechada, não vai levar e nem você vai conseguir abrir a vela. E como é que eu trago essa metáfora, né, para os nossos dias? Eu quero trabalhar como pesquisador, eu quero ser um professor, eu quero trabalhar numa multinacional de origem americana. Cara, para tudo isso tem uns pré-requisitos e você não consegue esse pré-requisito de uma hora para outra. Eu quero ser um pesquisador, eu tenho que ter esse espírito de pesquisador, mas eu também preciso documentar essa minha jornada, então eu preciso sempre estar publicando. Eu quero trabalhar numa empresa multinacional alemã. Tá bom, você sabe falar alemão? Não. Mas eu não arrumei ainda emprego nessa empresa. Cara, mas a hora que você arrumar um emprego, vai ser tarde. Quer dizer, você não vai arrumar, né? Porque você não fala alemão. Então, primeiro você tem que falar alemão para depois se candidatar. Então, vai estudar alemão. Mas é muito caro a escola. Cara, tem um curso na internet for free, não falta, né? Não falta. Você tá de cabelo caindo de tanto curso que aparece aí, né? Nessa época aí o que mais tem é curso, né? O que mais tem é curso acontecendo aí. Então você não pode dar essa desculpa, né? Você não pode dar essa desculpa. Você precisa cuidar da sua vida. Vai lá e começa a estudar, se prepara. Por quê? Porque aí você vai criar o seu ranking, você vai começar a subir o seu ranking, né? Vai melhorando, melhorando, melhorando e de repente você está lá pronto, né, para uma vaga que apareça eventualmente quando você acabar a faculdade, para poder entrar no mestrado, depois fazer doutorado e aí virar um professor pesquisador, ou você, a hora que você acaba a sua graduação, você vai ter mais uma coisa lá, vai ter o seu trabalho de TCC, muito provavelmente você já estará trabalhando, né, se não durante o curso todo, pelo menos nos últimos anos, nos 2 últimos anos, ou no último ano, a título de estágio, é muito provável que aconteça isso. E aí você já tem o seu TCC, você pode até tentar direcionar o seu TCC para algum assunto de interesse da empresa para a qual você está estagiando. Então percebe que todas essas coisas você tem que ir criando, né? Não dá para de uma hora para outra falar, não, eu vou fazer isso agora. Você precisa muito, 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 muito de verdade cuidar disso durante a sua jornada. Se você não fizer isso durante a jornada, na hora da chegada não vai dar. Então vamos voltar lá, né? Então a gente tem a classificação, principalmente das publicações científicas, e aí quando você publica numa dessa, você ganha, tem uma pontuação interessante, né? Quando você tem o seu artigo citado várias vezes, sua pontuação também aumenta. E quer ver uma coisa? O que você acha que dá menos trabalho, né? Você publicar um artigo sozinho, né? Ou você publicar com mais 10 pessoas? É lógico que publicar sozinho dá muito mais trabalho. Até porque você é uma pessoa honesta, você fez sozinho, você não fez com outros 10 e deixou de colocar o nome deles, né? Você fez esse trabalho solo. E aí o que acontece? Tem lugar que quando você apresenta... eu tenho um artigo que, sei lá, vamos chutar aqui uma pontuação, que vale 10 pontos. Mas você publicou com 5 pessoas, divide, cara. É sério, os caras dividem e considera só 2 pontos por pessoa. Por quê? Porque senão, como ninguém te conhece, né, o que pode acontecer é que você pode estar fazendo aquele escambo que eu
citei numa outra live que a gente fez. Assim, são 3 departamentos, o A, o B e o C. O A publica um artigo, o B publica outro artigo e o C publica outro artigo. Só que cada um bota o nome do outro. Então, no final, todos têm 3 artigos. Mas, na verdade, cada um só fez um. Ah, todo mundo contribuiu com todos. Ah, tá bom. Se aconteceu isso, beleza. Se aconteceu isso, tá ok. Mas aí, se aconteceu isso, se você for ver, você contribuiu com 1/3. Depois mais 1/3. Mais 1/3 nada mais justo que você ter uma citação, né? Porque e aí aquele coitado que não tem amigo, ele não tem ninguém para dividir, ele perde, né? Ele não tem aonde dividir, com quem dividir. Então ele vai perder o trabalho dele, ele não vai conseguir fazer nada, coitado, né? Ou então vai levar 2 anos para publicar um artigo, ao passo que o outro espertão que tem um monte de amigo lá, que faz essa divisão aí de nome de trabalho nos artigos, ele vai ficar ele vai ser mais privilegiado. Mas enfim, não vamos entrar nessa seara, não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar, né, como é que se cria esse ranqueamento das revistas e, em paralelo, como é que se cria também o ranqueamento dos pesquisadores. E é bem fácil você perceber isso, porque quando você pesquisa, né, o nome de um pesquisa, você vai lá e procura no Google, por exemplo, né, no Google acadêmico, você procura lá o nome de um pesquisador, aparece o número de trabalhos que ele publicou, quantas referências tem cada um, e isso tudo é muito legal, porque se eu tenho 2 trabalhos para citar, um já foi citado mais de 100 vezes, o outro tem 2 citações, qual deles eu vou escolher para colocar como referência? É lógico que é esse de 100 citações. Por quê? Porque já teve 100 pessoas que colocaram aquele trabalho, que já viram, já leram, já esmiuçaram o trabalho, já viram que o trabalho realmente é bacana. E o outro que tem 2? Cara, se faz muito tempo que ele foi publicado, ele só tem 2, certamente um foi uma autocitação, né? Essa pessoa publicou um outro artigo e citou aquele primeiro, então ele aparece uma vez. E o outro, não sei, pode ter sido eventualmente uma citação. Lógico, eu estou aqui dando uma viajada, mas tem uma diferença grande aí do número de citações. Quanto maior o número de citações, significa que aquele trabalho, que aquele artigo foi lido mais vezes, foi esmiuçado mais vezes, e nada mais justo, né, se ninguém reclamou, se ninguém contestou o trabalho, é porque de fato é um trabalho bacana, é um trabalho sério, né, todos os dados estão bem concretos mesmo, todas as teorias estão bem calçadas, e aí você falar que aquele trabalho é mais importante que o outro não é nenhum exagero, né? Ele já foi verificado, então a pontuação dele é maior. E aquele cara que publicou aquele trabalho também merece uma pontuação maior, porque ele fez um trabalho que continua sendo citado. Muita gente olhando aquele trabalho, muita gente lendo aquele trabalho, entendeu? E você usar trabalhos desse tipo, enquanto você não tem o seu próprio ranking, ou quando você está construindo, né? Na verdade, você já está construindo isso. Mas eu não tenho currículo Lattes ainda. Não tem problema. Amanhã é a sua oportunidade de fazer. Vai lá, Lattes, L-A-T-T-E-S, dá um Google nesse cara aí que você vai achar. Entra na plataforma, se você não tem o perfil ainda, você vai criar o seu perfil, tem uma senha. Quando eu criei o meu, não sei se agora está assim, né? Mas quando eu criei o meu, você criava o perfil e demorava mais ou menos um dia para eles liberarem o acesso. Depois disso, você recebia um e-mail e aí sim você entrava lá e colocava os outros dados, começava a atualizar, né, o seu perfil, o seu currículo Lattes. E esse currículo Lattes ele é usado também para várias coisas. Por exemplo, você vai pedir uma bolsa de pesquisa, currículo Lattes. Você vai pedir um projeto de pesquisa, mesmo que você está na indústria, né? Hoje, eu vejo muita gente que está na indústria, o cara tem que ter currículo Lattes. Ele tem que ter currículo Lattes. Por quê? Porque quando você vai para as fundações de amparo à pesquisa dos estados, então a FAPESP, a FAPERJ, a FAPEMIG, né, que é de Minas Gerais e por aí afora, todo mundo pede o currículo Lattes. Por quê?
Porque é o jeito de eu ver, deixa eu ver esse pesquisador aqui, o que ele fez, o que ele publicou. Ele está querendo fazer um trabalho aqui de concreto, mas, cara, ele nunca trabalhou com concreto na vida dele. Que não vou dar, pronto, queimou, né? Queimou o trabalho do cara. E se tiver alguém no grupo, né, que está pedindo, que está entrando ali para contribuir com o trabalho e tem esse tipo de perfil que está totalmente fora do escopo do trabalho, cara, o trabalho vai lá para baixo, né? A avaliação do trabalho vai lá para baixo, por melhor que possa ser o projeto, mas já decai com o projeto. Então, eu espero que tenha ficado claro para você aí quais são os critérios, né, os conceitos que são utilizados para se ranquear uma revista, uma publicação científica, e como esses critérios também acabam resvalando, né, e sendo utilizados para ranquear os pesquisadores. E isso acaba, né, em algumas situações, fazendo meio que um filtro, e aí os melhores sempre acabam ganhando mais projetos e vão fazendo mais. Por isso que de vez em quando tem uns projetos de auxílio à pesquisa que são específicos para jovens pesquisadores. Que o cara não tá, mas quem estiver no limbo ali é difícil, né? É difícil. Porque ele pede para os outros e não pode ganhar dos menores, porque os menores têm uma coisa separada. Então, às vezes, também tem cotas por estados, né? Enfim, isso no governo federal. Os estados em si têm. Fica tudo dentro do próprio estado, não tem nada que espie para fora. Mas esse sistema é bem legal, né? Ele pode, às vezes, parecer um pouco injusto, mas ele é uma forma, né, de ranquear. Eu acredito que tenha que ter esse ranqueamento, tanto das publicações, para que você evite, né, aquelas publicações que você paga para publicar. E aí, se você está pagando, né, a qualidade não é das melhores. Mas com o tempo, se essa revista realmente conseguir fazer um pequeno filtro, ela deixa de cobrar e aí aumenta a concorrência. Olha que engraçado, né? Ela deixa de cobrar e aumenta a concorrência. Mas é mais ou menos o que a gente vê, né, com as universidades públicas e as universidades particulares. No geral, eu não estou falando de particularidades, mas no geral o que você tem é que as universidades públicas elas são mais concorridas. Por quê? Porque você não paga, né? Você não paga para estudar lá e aí por conta disso ela é mais concorrida, entram as pessoas que puderam ter uma preparação um pouco melhor e aí sobe um pouquinho mais o nível do curso. Aí no ano seguinte está mais concorrido ainda e assim vai subindo. E num lugar que é fácil entrar, você já sabe o que acontece, né? Depois de 10 anos é fácil entrar. Então, galera, eu quero então entrar agora na fase dos recados, né? Nós estamos na 5ª semana da nossa maratona. Excepcionalmente essa semana nós não teremos lives todas as noites, nós teremos lives hoje, na segunda, na quarta e na sexta. Terça e quinta eu tô com 2 compromissos aí meio hard e eu vou pular, já estou avisando antecipadamente. E depois dessa 5ª semana, que era o nosso objetivo, aí a gente vê como é que faz. Eu acredito muito fortemente que no sábado eu faça mais uma live, pelo menos para a gente compensar uma das 2 aí que eu fiquei devendo para vocês. Os nossos canais, né, onde a gente está divulgando aí nosso material, nosso conteúdo. Fala, Eliton, como é que você está? Tudo bem? Onde a gente está divulgando o nosso conteúdo, eles são, né, a nossa página no Facebook. Eu tenho minha página pessoal lá, mas a página do conteúdo é a página TCC em 21. E a gente tem esse perfil aqui no Instagram, TCC 21 dias, e tem também o canal no YouTube, né, que é TCC 21 dias. Então dá uma olhada lá,
segue aí. E tem o segundo recadinho agora, que é o Telegram. Telegram, a gente também tem um canal no Telegram. O Telegram é um primo do Instagram, que tem mais recursos. Perdão, o Telegram é um primo do WhatsApp. E ele tem mais recursos que o WhatsApp. E eu sempre estou postando conteúdo lá também. Você procura o canal TCC em 21 e se inscreve lá no canal. Sempre que tiver alguma novidade, algum post, algum áudio meu, normalmente eu posto áudios, você vai receber um avisinho ali e não tem filtro, não tem tranqueira nenhuma. Quando você quiser ver, você vê. Pode acelerar a audição para uma velocidade dupla, se você quiser. E é isso, né? Então, eu espero você na quarta-feira, às 22h22. Uma ótima noite de descanso, um bom dia de terça-feira para você, uma ótima semana, e a gente se encontra na quarta. Que a força esteja com você. Bye bye. Agora, salvou e compartilhar no Stories. Ai, ai, então você interrompe aqui. Aí você. Ai, caralho, não acredito. Não, gravou tudo lá. Transmitir ao vivo. Filha da